sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Papo para Casais aqui no meu canal do YouTube. Para você que está aqui pela primeira vez, convido você a inscrever-se no canal, ativar o sininho para que você seja notificado das novas publicações. Também, se tu achar que algum desses assuntos publicados aqui no meu canal podem ajudar outras pessoas, convide eles também para inscrever-se e para estar conosco aqui todos os sábados pela manhã às 9 horas. Caso por alguma razão vocês não consigam tomar café comigo, então os vídeos ficarão gravados. Sabe por que eu escolhi fazer o café da manhã com vocês? Porque é a refeição que eu mais gosto. Todos os sábados ou os domingos de manhã, eu, meu marido e minha filha tomamos o café da manhã juntos. E nesse momento do café da manhã, nós conversamos sobre uma série de assuntos, coisa que a gente leu, o trabalho da semana, como a gente está se sentindo, coisas que nós assistimos. Então eu entendi que como a minha missão é estar em contato com o maior número de pessoas, com o maior número de casais e de família, eu resolvi fazer esse café da manhã, ofertar para vocês e vocês também aí na sua casa, tomando o café da manhã, começamos um dia maravilhoso. Então eu convido todos vocês a estar todos os sábados aqui no Papo para Casais. Hoje o nosso assunto no Papo para Casais é o impacto que a dependência química causa nos relacionamentos. Vou falar para vocês como é que o homem descobriu o uso de drogas. No início da vida da humanidade, ou pelo menos no início daquilo que a gente entende que era o início da humanidade, as pessoas saíam à procura de alimentos e quando caminhavam, iam buscando o que encontravam pelo caminho. E tinha muita fruta, e essas frutas caíam no solo e ficavam um tempo no solo. E os homens, ao buscar alimentar-se, os humanos ao buscar alimentar-se, não só os homens, os humanos coletores ao buscar alimentar-se, comiam desses frutos que estavam caindo no solo. E como eles ficavam um tempo caídos no solo, eles produziam um álcool. E esse álcool causava um efeito diferente nas pessoas que comiam essas frutas. E assim o homem descobre a droga, começa a descobrir a droga. Essas e depois muitas outras que o homem vai descobrindo ao longo do caminho. Então nós podemos entender nesse momento que droga é tudo aquilo que entra no organismo da pessoa e que faz uma mudança no seu comportamento, no seu modo de agir, no seu modo de ser. Cada droga, e hoje temos muitas drogas, mas nós temos as drogas que são depressoras do sistema nervoso central, estimulantes do sistema nervoso central e as alucinógenas. Então, falando disso, como é que elas agem no organismo? Bom, as depressoras do sistema nervoso central, elas fazem com que as pessoas fiquem mais lentas, que elas ficam mais sonolentas, e que elas vão ficando também mais lerda na forma de falar. Como é o caso da maconha, que é o mais conhecido, então a pessoa fala devagar, pô, meu, cara, desse jeito. Por quê? Porque no sistema nervoso central, ela entrou no organismo e ela faz uma depressão do sistema nervoso central. As estimulantes, que é como o que as pessoas conhecem, que é mais divulgado, é como a cocaína. A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central e como estimulante ela faz a pessoa ficar mais agitada, ela faz a pessoa ficar às vezes mais agressiva, ou mais alegre, ou se movimentando mais. Então é como se a gente colocasse um acelerador, então a pessoa acelera o sistema nervoso central com o uso de cocaína. E aí nós temos os alucinógenos, que são os perturbadores de conduta, que depende, alguns ficam com medo, alguns ficam vendo coisa, Então tem uma série de coisas que acontece com o uso dos alucinógenos. Então, para vocês entenderem essas três classificações, é para entender como é que a gente vai encontrar essas pessoas no momento do uso. E no momento da abstinência, então também vários outros comportamentos ocorrem. Como aqui o nosso objetivo não é fazer vocês conhecer as drogas, mas ter somente uma ideia de como isso acontece com a maioria dos humanos, então eu fiz essa introdução. Mas hoje eu quero falar para vocês como é que acontece o uso de drogas no comportamento humano e nos relacionamentos. Bem, o impacto que as drogas causam nos relacionamentos de casal
é bastante conhecida, mas também muitas vezes desconhecida para a grande maioria das pessoas. E o fato de desconhecer como as drogas agem também na pessoa e que comportamento traz de volta e como é que isso começou, faz com que os relacionamentos, as pessoas tenham dificuldade de lidar com isso. Uma coisa é as pessoas que usam algum tipo de droga algumas vezes e outras coisas são as pessoas que usam isso com uma frequência e que a gente já vai chamar isso de um transtorno com o uso de substância psicoativa, que é assim que se chama e que é assim que está na classificação. Bem, como é que passa então de um pai para filho esse hábito do uso de drogas? Então veja, como é que a gente vê no relacionamento social, como é que nas relações sociais as drogas são colocadas? Muitas vezes, se a gente for falar daquelas drogas que são permitidas e que é o grande número de pessoas que estão envolvidas com as drogas, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que em muitos momentos onde tem festa, onde tem diversão, o álcool é associado a isso. Assim como ele é associado com um símbolo de status. Então, pessoas que têm poder, que têm dinheiro, acabam fazendo festa, muita festa, regada a vinho, a bebidas alcoólicas das mais diversas possíveis. Então, isso faz com que as crianças pequenas, ao conviver nesse ambiente social, elas começam a entender que a droga é uma coisa boa, porque ela faz parte dos momentos maravilhosos das famílias, dos aniversários, dos natais, Páscoa, Ano Novo, comemoração de aniversários. Então, todos têm o uso de drogas. E com isso, o que acaba acontecendo? A criança, ao conviver aí, muitas vezes os pais oferecem para a criança para que ela experimente. Porque a família acha assim, não, só a espuminha da cerveja não tem problema. Todas as coisas do nosso paladar, elas são aprendidas. Então, quando a pessoa começa a experimentar também o álcool, embora o gosto dele não é uma coisa tão agradável, quando a pessoa começa a conhecer, com o tempo a criança começa a gostar deste paladar e começa então a fazer o uso, muitas vezes muito cedo, né? A gente tem visto que muitas adolescentes ou pré-adolescentes, até com 9, 10 anos, passam a fazer uso de bebida alcoólica. Bem, quando as pessoas se conhecem, muitas vezes elas se conhecem em baladas, em festa, e as pessoas já usavam bebida alcoólica. E quando elas vão para um relacionamento, isso pode intensificar. E o fato de intensificar esse uso de bebida alcoólica, no começo parece que está tudo bem. Mas com o tempo, quando a pessoa começa a fazer esse uso com frequência, como hábito, acaba trazendo uma série de comportamentos que é difícil aceitar no convívio do relacionamento, na vida familiar. Porque muitas vezes no casal, o casal acaba que um dos dois que tem o hábito de fazer uso de bebidas alcoólicas ou de outras drogas, acaba se ausentando do convívio no relacionamento. Então acaba ficando mais com amigos, acaba ficando mais em festa e a pessoa nunca sabe que horário esta pessoa vai chegar. Com o uso e com o transtorno já instalado, já trazendo seus sintomas, o que vai acontecer? Muitas vezes a pessoa espera o outro que está na rua ou que está fazendo uso de bebidas alcoólicas, muitas vezes combinou uma programação e quando percebe, a pessoa chega em casa, ela já está sob efeito de drogas. E quando está sob efeito de drogas, ao outro que está aqui, não no mesmo ambiente que estava a pessoa fazendo o consumo, acaba ficando irritado. Porque combinou um horário, normalmente a pessoa pode atrasar-se, porque ela perde a noção do tempo. Quando ela está com outras pessoas consumindo droga, ela perde a noção do tempo. E ao perder essa noção do tempo, muitas vezes ela vai chegar muito tarde em casa. E o fato de chegar muito tarde em casa, começam os conflitos. E muitas vezes, quando os conflitos acontecem, a pessoa que fez uso de drogas e que já prometeu muitas vezes para outra pessoa que não o faria mais, acaba até esperando que o outro brigue com ela. Porque se o outro brigar com ela, diminui um pouco a culpa. E muitas vezes, quando chega em casa, a pessoa quebra,
coisas, suja a casa. Então, tudo isso acontece e vai criando no outro uma irritabilidade, uma desesperança, uma dificuldade de querer conviver tendo esse transtorno. Então, isso acontece. A gente fala de hereditariedade porque muitas vezes as pessoas falam isso como sendo genético. A dependência é muito mais hereditária. A gente percebe que tem muitas famílias que têm o hábito do consumo de drogas e aquilo vai passando de uma família para outra. Quando é que isso pode parar? No momento que a pessoa se percebe que aquilo está fazendo mal e que aquilo vai levar a vida dela a ter um desfecho não tão agradável. Então nós precisamos entender que o uso de drogas, ele pode ser hereditário e ele tem a ver com o hábito da família, mas que ele pode ser tratado. Bem, muitas pessoas perguntam como é que se pode lidar com pessoas com transtorno de uso de substância psicoativa ou pessoas que usam drogas. Então veja, não é todas as pessoas que têm o mesmo jeito, que fica do mesmo jeito com o consumo de droga, ou que consome do mesmo jeito. Então vale a pena a gente entender como determinadas pessoas usam drogas. Algumas pessoas são compulsivas, são aquelas que vão às festas e elas vão fazer uso de droga e não saem de lá até acabar a bebida alcoólica, até acabar outras drogas que as festas às vezes têm. Então ela é compulsiva, ela não consegue parar, ela vai parar quando ela não tem mais força, quando está intoxicada, e isso é uma das coisas complicadas. Muitas vezes existe uma confusão sobre a questão das drogas, porque a pessoa acredita que aquela pessoa que só faz uso de drogas no final de semana não é um dependente. Mas ele é então um dependente programado. Aquele que eu falei antes, compulsivo, agora um programado. E tem aquelas pessoas que só bebem em um determinado local e só em determinados dias da semana. Existem pessoas que passam a semana inteira sem fazer uso nenhum de drogas e fazem uso no final de semana. E também tem aquelas pessoas que fazem uso quando tem uma oportunidade. Então, em qualquer oportunidade, sendo durante a semana, sendo no final de semana, elas acabam usando. Bem, como é que nós vamos orientar e como é que vocês no casamento, como vocês no relacionamento podem lidar para cuidar dessa pessoa que faz uso de drogas e que traz conflitos, que traz problemas para a casa? Bem, nunca se deve falar, nunca se deve demonstrar o descontentamento quando a pessoa está sob efeito de drogas. Quando ele está sob efeito de drogas, recepciona, atende, faz com que a pessoa possa dormir ou que tem que tomar alguma coisa para ver se fique bem, né? Tomar um café bem forte, ou se algumas vezes precisa levar ao médico. Então, fazer esse acolhimento, fazer esse cuidado. E essa conversa sobre as drogas, para achar um jeito de deixar de fazer uso ou de ver qual é o entendimento que se tem em relação a isso, deve ser feito num outro dia, quando a pessoa não está sob efeito de drogas e quando ela pode escutar. A pessoa do relacionamento que está com ele precisa dizer para essa pessoa que faz uso de drogas como é que ela está se sentindo, como que ela se sente quando ele chega sob efeito de drogas. Quais as coisas, quais são suas dores, quais são os seus cansaços, quais são a sua desesperança naquele momento que a pessoa chega alcoolizado, sob efeito de drogas, e também que não cumpriu aquilo que combinaram. A pessoa que faz uso de drogas precisa conseguir dizer para o parceiro, para a parceira, como é que ele se sente e como é que ele fica quando ele faz uso e o que ele pode fazer para prevenir recaídas. Sempre no trabalho com dependência é importante trabalhar no modelo prevenção de recaída. A prevenção de recaída é preciso que se faça identificando locais e situações de risco. Locais é assim, se eu passar na frente daquele bar que eu vou encontrar meus amigos, eu não vou conseguir ficar sem fazer uso de drogas. Ou se eu passar ou se encontrar determinadas pessoas, não vou conseguir ficar sem fazer uso de drogas. A orientação é que então essa pessoa consiga
não passar naqueles lugares. Situação de risco é como eu me encontro emocionalmente. Se a pessoa entende que ela usa drogas, quando ela não está bem, quando ela está entristecida, quando ela teve alguns fracassos, quando as coisas não foram bem, então ela precisa entender, nesta situação eu estou em risco de fazer uso. Se eu estou em risco de fazer uso, eu preciso ter a confiança do parceiro e da parceira para poder falar disso, para que não aconteça de fazer uso porque está numa situação que sabe que vai usar. Por isso, eu entendo que a pessoa precisa conhecer-se. E quando ela se conhece, ela sabe dizer para o outro como é que ela se sente, como é que ela fica e que riscos ela corre. Outras pessoas fazem uso de drogas para comemorar. Porque ela diz assim, mas hoje eu fiz determinadas coisas, eu produzi bem no trabalho, então eu mereço. Então a pessoa diz, eu mereço beber uma cerveja, eu mereço estar com os amigos, estar com as amigas. Então a pessoa faz uso diante dessa questão de comemoração. Porém tem outros que fazem uso em qualquer momento, então aí fica um pouco mais difícil. Bem, vocês devem estar pensando, como algumas vezes vocês já escutaram, se a pessoa é dependente, ela é dependente para a vida inteira. Será que ela é dependente para a vida inteira? Vamos pensar um pouco nisso. Bem, como nós dissemos, nós estamos falando de dependência de substâncias psicoativas. Então, se a pessoa é um ser dependente de substância, talvez ele seja dependente emocionalmente da mãe, da esposa, do pai, do esposo, de amigos, de situações das mais diversas possíveis. Então, nós estamos falando de um ser dependente e que se ele puder olhar para essa dependência e buscar a independência, ele pode deixar de fazer uso de substâncias que venham ocupar esse lugar. Então, falando de como tratar disso, é importante que a pessoa que tem essa dependência, ela consiga se conhecer como é que o álcool, as drogas entraram na vida dela, que função eles têm, em lugar de que essas drogas estão. Elas estão tampando que buracos na vida da pessoa. Então é importante que a gente entenda que se nós compreendermos a nós mesmos, se a gente compreender que padrões de relacionamento a gente estabelece com as drogas, é como nós vamos entender como tratá-las. Agora, no relacionamento, para que se possa tratar desta dependência, para que se possa cuidar disso, para que a pessoa possa evoluir, precisa muito amor. Para tratar um dependente de substância psicoativa, é preciso muito amor, muito foco, muita persistência, porque as recaídas, elas são quase que inevitáveis. A pessoa faz um tratamento, aí ela recai. Ela faz outro tratamento e ela recai de novo. Mas cada recaída, a pessoa vai tendo novas aprendizagens. Tanto a pessoa que está na dependência, quanto a pessoa que está no casamento, no relacionamento do dependente. Então, os dois juntos, conversando e entendendo esse transtorno, é possível que a pessoa venha a deixar de ser dependente, a deixar de fazer uso de substância psicoativa, mas precisa sim estar determinada a tratar esse transtorno, que é hoje uma das coisas mais difíceis de se tratar, e também porque muitas vezes as pessoas que recebem um dependente no hospital ficam incomodados, porque normalmente as pessoas acabam dizendo assim: tem tanta gente precisando e você está aqui alcoolizado ou sob efeito de drogas, a gente tem que cuidar de você. Veja, é importante sim que quando um dependente chega ao hospital, ele seja cuidado, porque senão a pessoa pode chegar com overdose e também pode chegar a vir a óbito. Então a pessoa que está perto, a pessoa que tem amor por essa pessoa que tem esse transtorno, é importante que saiba que é uma luta longa, que é uma luta necessária, mas que é uma luta possível. É possível que as pessoas saiam de um estado de dependência e fiquem independentes.
Então você que está num relacionamento, eu entendo que existe um sofrimento, porque é muito difícil não saber como pode contar com aquela pessoa que está contigo, que é seu parceiro, que é sua parceira. É difícil, porém, quando as pessoas se juntam, quando as pessoas se casam, quando as pessoas se relacionam, elas estão juntos quando a coisa está bem e quando a coisa não está bem. Então, é importante que se possa cuidar, que se possa encaminhar de uma forma adequada para que as pessoas possam atingir a sua independência e aí sim poder viver um relacionamento feliz, duradouro, assumindo os seus compromissos de uma vida adulta e os compromissos do cuidado com o seu parceiro, com a sua parceira e o cuidado com a família. Espero que vocês tenham gostado deste assunto, espero que isso venha ajudar vocês a resolver parte das coisas que vos deixam dependentes e que vocês possam buscar a independência e viver uma vida melhor. Se vocês gostaram, indique para seus amigos e dê um like aí.